Beleza, galera? Vamos dar continuidade às nossas aulas aí de metodologia do ensino de esportes aquáticos. Agora na unidade 1, seção 3, nós vamos falar da introdução do corpo na água. E eu resolvi fazer essa videoaula para complementar o material do AVA, explicando um pouco, falando sobre os métodos de ensino na natação e que, na verdade, na educação os métodos de ensino, eles servem para qualquer outra modalidade. Como o próprio nome diz, né, método de ensino nada mais é do que estratégias, né? Nada mais são do que estratégias para a gente tentar facilitar aí a aprendizagem do nosso aluno. E obviamente que quando se fala em estratégias de aprendizagem, é fundamental que nós, enquanto professores, venhamos aí apresentar diferentes recursos didáticos para melhorar esta aprendizagem. Recurso didático que envolve desde os materiais que nós vamos utilizar, né? No caso da natação, lá flutuadores, pranchinha, palmar, desde recursos materiais, mas também recursos de próprio comportamento do professor, né? Por exemplo, a depender da faixa etária, é interessante incluir, no caso das crianças e até de alguns adolescentes, uma questão mais lúdica da aula. Já para adultos, talvez essa questão lúdica não caia muito bem. De qualquer forma, quando a gente fala em métodos de ensino, junto aí com esses recursos didáticos, a ideia, né, é provocar aí mudanças comportamentais no nosso aluno. A partir do momento que ele tem uma mudança comportamental na atitude dele, ele vai possivelmente ter mais chance aí dele se dedicar aos exercícios, às tarefas que a gente venha solicitar, e isso de fato aí contribui para uma melhor aprendizagem. Nos métodos de ensino, esses métodos de ensino, lembrando, não é só para natação, é na educação física como um todo, né? E os métodos de ensino são divididos em três. Tem lá o método global, a gente já vai falar sobre cada um deles separadamente. O método parcial, mas só pelo nome você já pode ter uma noção do que é, não é? E o método misto. Então vamos ver aí o que cada um desses métodos preconiza. Mas antes de falar especificamente de cada método, importante a gente lembrar que a aprendizagem das habilidades motoras, elas sofrem influência de duas questões, da complexidade e da organização. O que é a complexidade? Tá lá, refere-se ao número de partes ou componentes existente em uma habilidade. No caso da natação, os nados, né, o crawl, o costa, o peito, borboleta, eles têm aí uma alta complexidade, né? Se a gente for pensar lá, dentre os nados, é muito comum falar lá que o nado peito é aquele que tem uma maior complexidade, né? Tendo em vista que são várias as partes, vários componentes existentes nesta mesma habilidade que é nadar o peito, como por exemplo, realizar a braçada, iniciar a braçada, depois retirar a cabeça para respirar, depois a pernada enquanto recupera a braçada, depois o deslize, enfim, são diversas partes. Então, na natação, os nados eles têm uma complexidade alta, ou seja, eles têm várias partes, vários componentes, né, que fazem parte da habilidade. Já quando se fala em organização, tá lá, refere-se ao modo como as partes de uma habilidade são interligadas. Então, de que maneira essas partes são interligadas? E aí, quanto maior a organização, quanto mais organizado é a tarefa, é a habilidade, menor é a interdependência entre as partes, né? Então, quanto mais organizado, menor a dependência de uma parte com a outra. Então, basicamente, nós temos assim, ó, quando uma habilidade motora ela é muito complexa, né? Ela tem baixa organização. Por quê? Porque as diferentes partes elas dependem muito uma da outra, né? Você precisa executar as diferentes partes de uma maneira adequada para que o movimento, a habilidade como um todo saia correta. Então, quando se tem muita complexidade, baixa a organização geralmente. E do contrário, né? Quando é uma habilidade que não é tão complexa, ela passa a ser muito organizada. Até pelo fato dela ter poucas partes, né, poucos componentes, ela tem baixa complexidade, então ela tende a ser mais organizada e essas partes elas se dependem menos uma das outras, tá certo? Então, agora vamos falar exatamente aí, vamos falar três métodos de ensino. Aí o primeiro deles, então, que a gente vai falar é o método global.
O método global, ele consiste em ensinar aí a tarefa motora, apresentando ela como um todo. É como se fosse assim na natação, né? Você vai lá ensinar o nado crawl. Então você já lá explica o nado crawl como um todo. Então, ó, tem que bater o braço, tem que bater a perna, tem que olhar, levantar a cabeça para o lado para respirar. Você já explica um todo e a pessoa faz tudo de uma vez. Ela vai lá e tenta nadar o crawl completo de uma única vez, tá certo? Então, o método global, vamos trazer para o basquete, seria você pegar a bola de basquete lá, apresentar para o sujeito, você vai pegar essa bola aqui e vai arremessar lá na cesta. Então, você ensinou o que tem que arremessar na cesta. Então, foi global, você apresentou a destreza como um todo. Então, tem vantagens? Tem vantagem. Esse tipo de método ele possibilita uma maior participação do grupo, não é? Já que é para fazer já a tarefa como um todo. Ele oferece ampla oportunidade de expressão dos alunos, cada um realiza da sua maneira, facilita a continuidade na ação de um exercício a outro, melhora rapidamente o ritmo de aprendizagem, né? Ele até por uma questão que é motivante, né? A pessoa vai tentando fazer a tarefa como um todo. Esse método global, mas ele tem desvantagens, né? A desvantagem seria que limita a progressão técnica, né? Numa linguagem popular, muitas das vezes aprender pelo método global, a pessoa acaba criando alguns vícios, né? Que depois, quando você tenta dar uma refinada no movimento, né? Deixá-lo mais técnico o movimento, de repente o aluno pode aí encontrar uma certa dificuldade nessa questão de técnica, né? A partir do momento que, vamos supor, lá no basquete ele aprendeu a lançar a bola para a cesta, talvez depois que você tenha que explicar para ele, olha, uma das suas mãos é a mão de apoio, a outra da mão vai dar direção à bola, fica mais difícil você explicar as questões técnicas, né? É como, por exemplo, na natação, você pedir para o sujeito fazer um nado crawl completo, e aí você percebe ali que ele a posição da mão dele não está adequada, ao invés dele posicionar a palma da mão para trás, né, para empurrar a água para trás, ele alisa a água, né, ele não empurra a água com a palma da mão. Aí depois, para você tentar corrigir essa questão técnica, pode ser muito difícil. Então, essa é a desvantagem do método global. Ele tem como característica, então, é adequado o método global para atividades que têm baixa complexidade. Como elas têm baixa complexidade, elas são muito organizadas. Então, atividades de baixa complexidade é interessante utilizar o método global, como, por exemplo, a própria adaptação ao meio líquido, né? Na adaptação ao meio líquido, o método global cai muito bem, né? Por exemplo, aqui na fotinho tem a menininha aí passando por dentro dos arcos ali do bambolê, né? Então, não tem muito o que ficar tentando explicar por partes. É simples, olha, você vai mergulhar aqui e vai passar por dentro do arco e acabou, né? Então, a pessoa vai ali, cada um fazendo do seu jeito, um método global. Então, a adaptação ao meio líquido parece ser interessante para usar. Aí vem o método parcial, né? O método parcial, o próprio nome já sugere, né? Consiste em ensinar aí a habilidade motora por partes para depois unir essas partes. Então, ensinar, vamos supor, se fosse o nado crawl, ensinar primeiro só a bater perna, segurando uma pranchinha. Depois, com flutuador, ensinar só a braçada, né? De repente, até uma abraçada unilateral. Então, vai ensinando a destreza, a habilidade por partes. Ela tem vantagens, né? Porque tem um aprendizado técnico muito interessante, né? Já que você vai ensinar só uma parte da habilidade, você já pode ensinar esta parte da atividade ou da habilidade solicitando uma questão mais técnica, né, para não ter aqueles vícios que de repente no método global a pessoa acaba criando, né? Então tem esse rápido aperfeiçoamento técnico e uma especificidade na correção técnica, ou seja, é possível, já que é por partes, você ir lá, à medida que a pessoa vai fazendo, você já vai corrigindo, pensando aí na técnica do. Mas tem desvantagens, né? Tem uma tendência a pouca solicitação do sistema cardiorrespiratório, já que é só por partes, vai movimentar menos partes do corpo, então tem uma tendência de menor solicitação cardiorrespiratória. O método cria um ambiente onde a tendência é de que não haja expressividade nem criatividade por parte dos alunos, né? Porque ele está cobrando questão técnica, então ele tem que fazer daquele jeito que você está cobrando, né? Ele não tem a possibilidade de tentar realizar a tarefa
da melhor forma para ele, né? Já que você está cobrando uma questão técnica, e por conta disso pode acarretar aí em poucos fatores motivacionais. Então a gente também tem que pensar até nas faixas etárias aí em relação ao método parcial. A característica desse método já é para habilidades de alta complexidade, né? Elas têm muita complexidade, portanto, baixa organização. Então, essas tarefas de maior complexidade, com maior quantidade de componentes para realizar a habilidade, o método parcial passa a ser aí um método mais... como exemplo, os 4 nados, né? Crawl, costas, borboleta e peito, eles são tarefas de alta complexidade, não é? Tem vários componentes, é a pernada, é a braçada, é a respiração, é a coordenação de braçada com respirada, coordenação... Respirada é boa, né? Coordenação de braçada com respiração, coordenação de braçada com pernada, coordenação geral do nado. Então, são tarefas de alta complexidade e que o método parcial cai muito bem quando na natação o sujeito lá chega no momento de aprendizado dos 4 nados especificamente. Aí o método parcial parece funcionar. Já o método misto, né? O nome já diz, né? É misturar o método global com o parcial. Então, a ideia do método misto, primeiro você passa o método global, deixa a pessoa fazer da maneira dela, né? Sem quebrar por partes. Então a pessoa realiza, aí você observa a forma com que ela realizou e aí você volta para o método parcial, sobretudo dando ênfase naquilo que você entendeu que o indivíduo teve mais dificuldades. As vantagens é a rápida orientação técnica dos alunos, fácil correção dos defeitos, né? Você já logo percebe o que não está muito adequado em relação à técnica, e você já volta corrigindo apenas aquilo que você acha necessário, e com isso acaba tendo um domínio rápido da técnica, e é um método de fácil motivação, já que a pessoa tem essa possibilidade de iniciar com o método global. Aí tem aqui mais ou menos uma regrinha, obviamente que para toda regra tem uma exceção, isso aqui é uma sugestão, né, dos métodos de ensino adequados para a natação. Então aqui nós temos a faixa etária, né, ó, de 5 até 18 anos, aí a gente já entende 18 anos aqui como já fase adulta, não é? Daqui a gente já utiliza os mesmos métodos que a gente fala aqui para 18 anos, já dá para utilizar com o adulto também. E aqui nós temos lá as tarefas, né? Então, quando a gente pensa em adaptação ao meio líquido, o método global parece ser muito interessante, adaptação ao meio líquido. Na questão dos exercícios que envolve flutuação, que envolve lá deslize, né? Tudo que envolve essa questão da flutuação, embora a gente já viu que não dá para ensinar ninguém a flutuar, mas existem exercícios de flutuação, de deslize, por aí vai. O método global ele parece muito interessante para crianças, até ali a pré-adolescência, ali, até uns 12 anos de idade, parece ser bem adequado, e a partir disto, a questão da flutuação parece ser muito interessante, o método misto. A respiração, não tem jeito, né? Respiração, método global para todas as faixas etárias, mas quando entra lá na questão da propulsão, né, de gerar propulsão por meio da pernada, da braçada e os próprios nados competitivos, tanto propulsão quanto os nados, né, o método parcial ele parece ser mais interessante aí, independente da faixa etária. Tá certo, galera? Então ficamos por aqui nesse slide, terminamos aí a nossa unidade 1. Vão fazendo aí as produções escritas que eu coloco na pós-aula e em algum momento aí adequado eu vou acabar solicitando a entrega dessas produções escritas para compor a nota de vocês. Outra coisa interessante é que você que está acessando o AVA aí, que você entre em contato com seus colegas de turma, para falar para eles acessarem o AVA também. Pode ser que alguns ainda não saibam que eu tenho colocado essas videoaulas aqui. Se você puder ajudar aí a viralizar esta informação de que eu tenho colocado essas videoaulas, seria interessante, tá certo? Grande abraço a todos, nos vemos em breve. Cuidem-se, sejam felizes.